Sabe, esse é um daqueles contos que já nos prende pelo título. Desafiador, instigante. O artista eu já conheço há mais de um ano, quando ele me enviou um e-mail com o incrível poema dele chamado Isabela. Este é de arrepiar os cabelos. Depois de aproximadamente 30 vídeos, porque eu transformei esse Isabela em vídeo, narrei o Despertar de Cthulhu. Aqui ele se sobressaiu. Passou mais um tempo e eu recebi na minha casa com muita alegria um de seus quadros. Aliás, lindo quadro. Com o Cthulhu maravilhoso, como se fosse uma capa do Necronômico. E agora eu me deparei com esse curioso título que eu vou narrar para vocês. Eu ainda não li esse texto. Então, provavelmente as mesmas surpresas que vocês terão será a minha surpresa também. Com vocês, de Rafael Berlin, O Destino de Lovecraft. A narração é de Marcelo Fávaro. Todos me desencorajaram quando parti numa busca onírica em direção ao continente africano, atrás de um dos maiores escritores do século. A boa verdade é que, oficialmente, o Sr. Howard Phillips Lovecraft estava morto havia muitas décadas. E isso foi um dos motivos que fizeram minha família desacreditar-me diante das inúmeras evidências que eu vinha recolhendo nos últimos 20 anos, de muitas pesquisas caóticas sobre o assunto. Nessa homérica busca, estive em diversos lugares. Muitos até que o próprio escritor dizia abominar em seus escritos. Precisei recolher relatos, provas, testemunhos de que ele não tinha sido morto aos 46 anos. Até peças de roupas e milhares de manuscritos que foram me levando de Londres a Providence, de Providence ao Cabo Verde e do Cabo Verde a Buenos Aires. Em Buenos Aires conheci uma senhora que afirmava categoricamente que abrigou o soturno e frio escritor, que se hospedava com o pseudônimo de Sr. R. Carter. Jurou-me que este senhor, magro e alto, com as feições compridas, tinha tomado um jipe para Santiago e de lá partiria de navio para a Austrália. Com meus parcos, porém economizados rendimentos, parti atrás das pistas que me levaram até o novíssimo continente. Infelizmente, ali se perdiam toda e qualquer notícia sobre o velho. Fiquei a vagar por aproximadamente 5 meses, quando enfim recuperei o fio da meada. Numa pensão suja e decrépita, em Melbourne, diziam alguns trabalhadores de uma metalúrgica que o velho em questão havia arrumado briga com os imigrantes, moradores do 2º andar, que vinha reclamando muito do calor e que passaria alguns meses na Noruega. Nenhum deles ouviu escrevendo uma linha sequer. Aparentemente o sujeito vinha renegando sua profissão. Em Oslo, 2 meses depois, consegui num lar para idosos uma forte pista. Diziam que um homem, ao ser reconhecido por um fã de histórias demoníacas, havia tido um surto e sumido sem deixar pistas. Encontrei na polícia mais testemunhos. Tive de me fingir como filho em busca do pai. Diziam que o velho, volta e meia, amanhecia nas ruas frias da cidade, sendo recolhido à força para celas mais quentes. Um prisioneiro que tinha mais paciência com o Sr. Charles Dexter, era assim como ele se apresentava no país nórdico. Disse que a vontade desse velho era partir para o continente africano. Dizia e repetia que iria enfrentar seus medos, que iria expurgar suas velhas fobias. Foram mais 2 meses em sua busca, até chegar aqui, nesse casebre, no subúrbio da cidade do Cabo, na África do Sul. Parei por um tempo em frente ao endereço que me deram.
Meu medo é que provavelmente ele logo perceberia a minha ascendência e me enxotaria da sua porta. E isso, apesar de horrível, seria a melhor coisa que poderia me acontecer. Porque o Sr. Lovecraft, o senhor de idade avançada e visão embaçada, poderia não notar e acabar me convidando a entrar na sua residência. E isso sim seria terrível. Mas eu estava lá, de frente a uma porta de madeira empenada e destroçada por cupins, que era a entrada de um casebre tão decrépito que abandonado lhe servia de gracejo. Tamanha insalubridade do lugar, com o telhado de 2 águas vazado em vários pontos, as paredes marrons descascadas e algumas janelas quebradas ou cobertas com tábuas de madeira, fez encher meu coração de piedade, pois nenhuma criatura de Deus mereceria uma condição como aquela, não importasse seus pecados ou crimes. E quem morava ali era grande, grande em sua genialidade como nenhum antes dele, e nenhum será após o seu fim. Sim, calma. Eu sei que havia demônios dentro dele, muitos, aliás, mas que viva alma não compartilha seu corpo com milhares deles. Perfeição não é para o homem. Quem me ensinara isso? Justamente a criatura que abrira a porta e que, por tal grau de miséria que estava submetido, levei uns instantes a mais para reconhecer como ser humano. Posso ajudar? Grasnou numa garganta rouca e fraca. Sim, senhor Lovecraft. Eu gostaria de ter uma conversa com o senhor. Não nos conhecemos, veja, mas posso adiantar que estar diante dele, após tudo o que eu descobrira, era como estar à presença de uma entidade. Isso validava meu nervosismo. É de extrema importância. Algumas coisas que eu tenho para te dizer vão dar a impressão que somos velhos amigos, mas até grandes confidentes, mas eu lhe asseguro que tudo fará sentido no final. Eu poderia entrar para a gente ter essa conversa? Como decifrar aquele rosto castigado? Em seu semblante eu percebia traços de estranhamento e confusão, mas também de boa surpresa e uma leve impressão de alegria. Os vizinhos me disseram que era um homem sem parentes, sem amigos, abandonado pelas escolhas que fez e as pessoas que magoou. Então, ser visitado devia lhe ser motivo de alegria. Pelo menos eu pensava assim, porque aos 87 anos acostumara-se à reclusão forçada. Pois não. Assim, meu nome é William Ford, Sr. Lovecraft. Apertamos as mãos e para mim foi como segurar uma vinha de galhos mortos. 87 anos. Mas que lhe aparentava muito mais. O anfitrião pôs-se de lado e me convidou a entrar. Meu coração já estava apertado, os olhos marejando a cada descoberta nova daquela casa sem vida. No entanto, nada do que eu vira antes me preparou para a visão do interior daquilo. Descrever a forma como vivia serviria apenas para encher de melancolia e pena o coração de quem lê isso, de uma forma que poucos são capazes de suportar. Posso apenas relatar que a minha impressão fora a de que felicidade era um sentimento que abandonara para sempre o coração daquele pobre velho. Já? Perguntou com a elegância de um lord inglês e apontou o lugar onde eu poderia me sentar. Pelo aspecto do móvel, acredito que em algum momento na história aquilo tinha sido uma cadeira. Sim, por favor. Eu tentava controlar minhas emoções, mas era tarefa quase impossível. A tristeza e compaixão tomaram meu coração no momento em que eu pisei em sua soleira. Os seus passos eram lentos, a postura encurvada, poucos cabelos na cabeça e as sobrancelhas cheias e desgrenhadas.
além de grisalhas. Sabia ser ele pelo aspecto fantasmagórico que carregava e aquele queixo inconfundível. Durante os 7 minutos que a preparação do chá demandou, eu o observava com o fascínio e piedade. Pensava na forma como o conheci, através de sua literatura, a maneira como a minha mente fora tomada pelas verdades que os parágrafos continham, os adjetivos que pouco diziam, mas diziam tudo, as descrições imprecisas e os sinais arrebatadores. Quem as escrevera e me conduzira a lugares que nenhum homem de meu tempo fora, estava ali, tropeçando de chinelos gastos e tossindo alguma doença terminal. E dentro daquele crânio saltado pela pele fina, o cérebro mais brilhante de uma geração. Perdão a demora, Sr. William, resmungou Lovecraft. Tudo aqui é muito lento, mas espero que minha receita o agrade. Eu agradeço muito. Com muita dor e dificuldade, o homem se sentou. Em um momento eu fiz menção de ajudá-lo, mas um gesto rápido ele informou que o desejo dele era de fazer aquilo sozinho. Soltou a respiração num "ah!" longo e aliviado. E então sorveu um generoso gole do chá. Qual seria o caráter da conversa? Respeitosamente bebi um pouco também. O chá era realmente bom. Bem, Sr. Lovecraft, eu tenho dificuldade até para encontrar palavras de expressar o quão importante é estar contigo aqui. Eu sou um grande admirador pelo seu trabalho. Li dezenas de vezes cada um de seus textos e fundamentei-os em minhas teses de literatura. Veja, eu sou professor e acadêmico por natureza. Eu acredito que jamais houve um escritor com tamanha maestria na sua área e duvido que possa haver outro algum dia. Eu fico assombrado em saber que rodou o mundo inteiro atrás de um velho como eu. E mais assombrado ainda por acreditar nas baboseiras que eu escrevia. Meu senhor, tudo aqui faz sentido. Eram só historinhas para ganhar dinheiro. Eu inventava tudo aquilo na hora, para ir para Earth Tales. Muito me surpreende que alguém ainda perca seu tempo de ler aquele bando de invencionices sobre monstros tentaculares e seres de outros éons. Pensei que a humanidade era mais inteligente. Senhor, mas aquilo era genial. Todos adoram. Argumentei. O velho parou por um segundo. Sentou-se e ficou me encarando. Pelas minhas palavras, ele me presenteou com um sorriso tão puro quanto o de uma criança. E isso me assustou, é claro. A gente não vê fotos dele sorrindo. Mas não é por reverência que eu o procurei. Lovecraft me pareceu incomodado. Ajeitou-se na cadeira e seu senho já não era tão aberto. Há 6 anos, eu fiz uma excursão à Universidade de Widener. As grossas sobrancelhas se ergueram. Acredito que o que eu encontrei estava destinado a me achar. A bocarra de lábios enrugados se abriu. Pois foi uma sucessão de coincidências tão absurdas que eu não consigo chamar de acaso. Sua respiração se tornou acelerada. E este livro mudou minha vida de maneira irreversível. Para muito pior. Suas mãos cadavéricas tremiam. O senhor reconhece esse livro, não é? Eu não sei por que expus um idoso a tamanho estresse. E apesar de saber o quão fundamental era que ele o visse, eu me arrependo amargamente. Pois, ao ver o volume preto que eu retirara da minha pasta, o velho Howard Phillips desmaiou. Eu segurei com muita agilidade e evitei que ele caísse no chão de madeira. Então, o carreguei até o seu colchão mofado e o acomodei da melhor maneira que pude. E esperei. Era doloroso vê-lo desfalecido, frágil, no final dos seus dias amargos.
Impulsos de desistir e deixá-lo em paz tornaram meu corpo, mas com bravura eu o subjuguei. Eu precisava fazer aquilo. Tudo faria sentido no final. Por mais monstruoso que lhe parecesse aos olhos, naquele momento ele precisava de mim. Ele precisava de mim. De uma maneira que ele jamais imaginaria precisar de alguém. Só não sabia ainda. Alguns minutos se passaram e quando recobrou a consciência lentamente, percebi que não seria fácil. Aparta-te de mim, demônio, porque vem a essa casa perturbar um pobre velho. Até o diabo é capaz de misericórdia. Por quê? Por que não vai embora? Tentava gritar, mas sua garganta o traía, e as palavras saíam entrecortadas ou ininteligíveis. Por favor, Sr. Lovecraft, eu preciso lhe mostrar. Tudo vai fazer sentido. Confie em mim. Tentei segurar-lhe a mão, talvez transmitir um farrapo de segurança. Mas com toda a violência que seu corpo lhe permitia, ele atirou minha mão longe de si. Como eu posso confiar no demônio que traz o próprio Necronomicon para dentro da minha casa? O velho Howard Phillips começou a chorar. Aquele foi o pior momento da minha vida. Eu não consigo escrever o quão lamurioso foi aquele cenário, aquela companhia, aquela dor, aquele desespero. Tudo o que eu represara no momento em que avistei a decrépita tapera se libertou dos meus olhos. E foi uma torrente de lágrimas salgadas e quentes. Senhor, eu sei a verdade sobre tudo o que escreveu. Se o senhor se acalmar, eu posso... Não! Gritou o velho acamado. Eu não quero que mostre nada. Eu só quero que pegue esse maldito livro e vá embora da minha casa. Por favor, vá embora, por favor. Emoções fortes não são saudáveis para um homem de dias avançados. O meu choro piorou muito quando o anfitrião desmaiou pela segunda vez. E durante 9 horas, o pobre Howard Phillips dormiu. E em algum ponto que não me recordo, o desespero saiu de suas funções e se tornou a mais pura e completa serenidade de um bom sono. Usei esse tempo para preparar melhor meu discurso e clarificar minhas intenções. Não acha que o melhor destino para esse livro é o fogo ardente? Ou sua mente nunca foi lá de uma ideia sensata? Murmurou o velho logo ao despertar. Trouxe minha cadeira mais para perto, agora com as ideias bem acomodadas em meu raciocínio. Eu sei disso, senhor. É claro que eu sei, e pretendo fazê-lo. Mas quando o segurei em minhas mãos, algo em mim quis protegê-lo. Algo em mim quis devorá-lo. O fervor da minha juventude me embriagou, e eu acabei estudando a fundo esse livro. Gostaria muito de saber como o Senhor o descobriu, como usou o que está escrito aqui para criar suas histórias. Mas não temos muito tempo, nem eu e nem o Senhor. O que é isso? O que você quer dizer com isso? Seu tom logo se alarmou. Eu mudei. Agora já não sou mais o mesmo quando comecei a lê-lo, e não há salvação para mim. Meus sentidos se abriram de uma forma incontrolável. E agora minha visão me mostra muito mais do que eu gostaria. Meus ouvidos escutam o sussurro escondido de trás do assovio do vento. E quando eu toco o ar, minhas mãos sentem formas escorregadias, repulsivas e terríveis. Não estamos sozinhos aqui em sua casa. Isso eu posso lhe garantir. Por isso, meu repouso se encontra na morte, coisa que eu devo providenciar assim que nos despedirmos. No entanto, Sr. Lovecraft, antes disso eu gostaria de fazer algo bom. Quando digo que fui a fundo em minhas pesquisas, quero deixar claro que não parei apenas nesse tomo amaldiçoado. Mesmo perturbado, o Al-Azif
me guiou até o livro de Eibon e me guiou ao The Vermes Mysteries, que me conduziu à biblioteca de Pinacothos, perdida sob as areias do deserto da Austrália. E não fui mais além porque, bem, a minha mente já não suportava nenhum novo aprendizado. E não há mais por que aprender, visto as revelações que hoje eu sei e são parte de mim. Fraco, as palavras saíam com dificuldade da boca do velho Lovecraft. Fazer algo de bom, você diz? Bom para quem? Para o Senhor. Bom seria se nunca tivéssemos nos cruzado. A minha penúria me servia muito bem, porque me trouxe paz. Agora até isso você me tirou. Só o que eu peço é que vá embora e me deixe para morrer em paz. Aproximei-me do seu rosto e, segurando em sua mão debilitada e sem forças para me reprimir, sussurrei algo em seu ouvido. Eu sei a verdade sobre o que você escreveu. Imediatamente ouvi o seu espanto e então prossegui de forma breve e sucinta. O que escreveu está aqui, bem como o destino da humanidade, desse planeta e desse universo. Mas há muitas outras coisas inacreditáveis e surpreendentes, coisas que não haviam acontecido na época do árabe louco, coisas parecidas com profecias. Fiz uma pequena pausa para recordar minha próxima fala, e então fui surpreendido pelo idoso, que em nenhum momento pareceu aberto a me ouvir. Prossiga, por favor. Isso me deu forças para continuar. Na página 772, Abdul al-Razed escreveu o seguinte: no século XX haverá um sábio de feições grosseiras que há de espalhar as palavras para os ouvidos que se fecham e os olhos que se cegam, pois as palavras são terríveis e os homens são, assim como em meus dias, e serão até o seu final trágico, amantes da doçura das mentiras. Alguns parágrafos adiante ele conclui: não há salvação deste mundo para aquele que carrega as palavras. No entanto, a chave para as coisas além poderá ser encontrada, e essa chave abre portas para reinos de bem-aventurança e maldade, de paz ou de guerra, conforme o coração do homem que a porte. A chave de prata. Eu vi seus olhos brilharem com o fulgor de um diamante refletido à luz do sol. E eu soube, naquele momento, que seu coração pulsava e que eu poderia alcançá-lo. Esse presente me custou tudo o que eu sou, Senhor. E quem um dia William Ford foi, morreu para encontrá-lo. Foi o que eu vim lhe dar, Sr. Lovecraft. Sem suspense ou rodeios, pois não queria perturbar ainda mais seu coração fato com ansiedade. Retirei do bolso do meu paletó uma pequena caixa de madeira. Com isso, o Senhor poderá encontrar os sonhos de sua juventude e voltar à época de sua meninice, para viver eternamente os dias que tanto sonhou. Acomodei a caixa em seu peito. Era leve e trazia inscrições fantásticas e assombrosas, coroada por um perfume adocicado de madeira que invadiu os nossos olfatos. Hesitação impediu que ele o abrisse imediatamente. Quase um instinto de autopreservação. E se a caixa estivesse vazia e uma obra psicopática tivesse regido todo aquele teatro? Eu sabia o conteúdo da caixa, mas sentia empatia por ele. Em seu lugar, minha hesitação jamais me faria espiar dentro do invólucro de mistérios. Mas ele o fez, e a partir do primeiro relance, risos gostosos e um choro de alegria tomou o rosto do velho Lovecraft. Ele se ergueu com dificuldade e me abraçou. E em seu abraço eu senti as décadas de pesar e arrependimento. Senti uma felicidade incontida que me invadia com sua mão e que esfregava minhas costas e apertava meu cabelo. Eu ri junto com ele e o abracei.
Depois ele pegou a chave na mão e a trouxe para si. E todos os seus dentes estavam à mostra, numa perfeita compleição. Obrigado, 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 ele repetia. Eu balançava a cabeça e sorria, e ria, e ríamos em uníssono. A chave de prata é sua. Eu sei o ritual. Como sei tudo o que há de se fazer, Sr. Lovecraft. E hoje, junto aos primeiros raios do crepúsculo, o senhor estará dentro de um sonho, pronto para começar o primeiro dia da sua eternidade. Lovecraft riu ainda mais alto. No entanto, pareceu refletir comigo mesmo por um segundo, e de rosto sério me perguntou: Eu? E por que não nós? Venha comigo. Vamos juntos para os sonhos da nossa infância. Vamos descobrir os segredos das terras maravilhosas e as cidades que se abrigam sobre o pôr do sol. Não tenho direito de me dizer não. Meus olhos o contemplaram com doçura, e eu senti um profundo amor por aquela alma castigada, vivendo seus gloriosos momentos de redenção. Ele partiria para a mais bela jornada de um ser humano, mas iria sem mim. O senhor não imagina como é difícil para mim. Cada fibra do meu ser deseja também partir. Mas eu vi demais. Li e conheci muitas coisas. Coisas que o senhor sabe o que são. Embora não as conheça, eu o acompanharia se pudesse. Não vou porque minha mente me acompanharia. E é dela que eu preciso fugir. Lovecraft sabia. E por isso a aceitação lhe veio de imediato. E então ele sorriu e me cedeu uma última lágrima, um presente de honra, pois ele se compadeceu de mim. No fim daquele mesmo dia, sob um esplêndido e aconchegante pôr do sol dourado, eu levei o velho Howard Phillips Lovecraft para uma colina de inigualável beleza, a poucos metros de sua casa miserável, e o auxiliei com o ritual. Juntos, giramos a chave no ar, e coisas incríveis aconteceram depois. Eu não sinto vontade de falar sobre elas. Apenas digo que vi alguém que era velho se tornar jovem, que era amargo se tornar doce, que era cansado se tornar enérgico. E esse alguém correu até mim, me deu um forte abraço e depois sumiu. E antes de escrever essa carta e encerrar minha própria vida, eu fiz algo de bom, minha última boa ação. Eu finalmente dei o melhor destino a Lovecraft. Fim do conto. Muito bem, senhor Rafael Bellini. Não é que você saiu bem na prosa, meu amigo? Você escreve muito bem. Eu já tinha aplaudido e admirado o seu poema, e agora na prosa eu vejo realmente que você é um artista multifacetado, já que também é um ótimo pintor. E o Rafael, ele está com um Instagram novo dele, onde ele vai divulgar algumas de suas obras, alguns quadros. O quadro que ele fez do Cthulhu, para mim, foi a coisa mais linda que eu já vi, viu? Olha, eu tenho aqui no estúdio de gravação, junto com alguns outros quadros que eu recebi no decorrer dos anos, e o quadro do Cthulhu tem um espaço muito querido aqui no meu estúdio, ok? E estou muito feliz e gostei dessa história, essa coisa do escritor renegado, aquele que sai em busca de um isolamento, meio Dalton Trevisan, né? Meio vampirão, assim. Eu acho muito bacana essa aura que fica por trás de um escritor misterioso, sombrio, que não gosta de dar entrevistas, né? Tudo isso me cativa bastante e confesso que eu me diverti lendo e narrando. E eu queria entender um pouco mais do final, se você puder comentar aqui, na hora da leitura rápida aqui, eu vou precisar ouvir de novo, né? Ou ler de novo. De toda forma, gostei muito desse encontro
do rapaz aí, do professor de línguas, com o seu mestre, com o seu ídolo, o velho Lovecraft. Cthulhu, venha me pegar, seu sabichão. Boa semana. Tchau, pessoal.